Olá, bem-vindos a mais uma transmissão ao vivo do nosso ciclo de lives Envelhecimento e Longevidade da pessoa com deficiência intelectual, promovida pelo Centro de Ensino, Pesquisa e Inovação do Instituto Joclemente, IJC. Para quem não me conhece, sou Leila Castro, supervisora aqui no CEP, Centro de Ensino e pesquisadora no tema do envelhecimento. Você já doou hoje? Não? Pensando nisso, o que você acha de apoiar nossa causa? Acredite que sua colaboração é fundamental para manter os atendimentos realizados pelo IJC. Para doar, é muito simples. Pegue seu celular aí e capture o QR Code que aparece aqui nesta tela. Ou, se preferir, acesse o site doe.ijc.org.br. Quero aproveitar e agradecer a Saulo Viana por mais essa transmissão ao vivo. E aproveito para lembrá-los que esta live está sendo gravada e será disponibilizada no site e YouTube do IJC. Bem, lembrem de fazer suas perguntas, comentários, elogios através do nosso chat. Sempre dizendo, de falar de onde que você está conectando, para a gente poder dar um oi para você e dar o retorno. Hoje a nossa tradução em Libras será realizada pelos intérpretes Anderson Pepe e Flávia Lavrini. Bem, pensar na importância de hábitos saudáveis ao longo da vida é crucial para o alcance da tão esperada longevidade. Compreender que a alimentação e a prática de atividades físicas são indispensáveis na promoção da saúde requer um equilíbrio entre ambos. E para isso, se faz necessário uma mudança, muitas vezes, no estilo de vida, para que assim seja alcançada a tão almejada qualidade de vida. Em nossa live hoje, vamos falar sobre alimentação e movimento, considerando uma combinação perfeita. E convidamos duas especialistas no assunto que irão conversar conosco e falar como encontrar este equilíbrio na fase do envelhecimento. Nossas convidadas de hoje são a doutora Adriana Machado Saldiba, de Lima, e a doutora Angélica Castilho Alonso. Vou contar um pouco quem são elas. Doutora Adriana é nutricionista, doutora em ciências pela Faculdade de Medicina da USP e atualmente é coordenadora e docente permanente no programa de pós-graduação Stricto Sensu em Ciências do Envelhecimento da Universidade São Judas Tadeu. Tem como linha de pesquisa as doenças crônicas e degenerativas do envelhecimento. Suas pesquisas são clínicas e na área básica, dando ênfase aos aspectos nutricionais, ao metabolismo de lipídios e à formação dos produtos de glicação avançada. Já nossa próxima convidada, a doutora Angélica, é graduada em duas faculdades, Educação Física e Fisioterapia. É pós-doutora em Ciências da Saúde pela Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo e atualmente é docente do programa de mestrado também de Ciências do Envelhecimento da Universidade de São Judas Tadeu. Pesquisadora do Laboratório do Estudo do Movimento do IOT-HC, Faculdade de Medicina da USP, e tem como linha de pesquisa a área de avaliação funcional do movimento humano, com ênfase em gerontologia, esportes, biomecânica, ortopedia e traumatologia. Como docente, ela atua no nível superior com a experiência nas disciplinas de gerontologia, metodologia, bioestatística, biomecânica, ortopedia e traumatologia, fisioterapia esportiva, recursos terapêuticos, entre outras áreas correlatadas. Bem, é um grande prazer recebê-las hoje aqui conosco, Adriana e Angélica. Quero muito agradecer já inicialmente a disponibilidade de vocês de estar conosco. Obrigada, Leila, um prazer enorme. Então, boa tarde a todos e a todas que estão aqui com a gente nessa live. É um privilégio nosso poder estar aqui com vocês, do Instituto Joclemente, para a gente discutir sobre esse tema tão relevante. Muito obrigada pelo convite, Leila. Leila, igualmente, eu agradeço muito estar aqui participando com vocês dessa live. Espero que a gente possa
um bate-papo bem gostoso aí com o público e com vocês, claro. Como eu disse, é um prazer ter vocês aqui para poder contribuir e falar desse grande desejo do equilíbrio, né, entre a alimentação, a nutrição e também a questão da atividade física, né, que o nosso corpo, ele é movimento, né. E assim, gostaria já de iniciar aqui pedindo para professora Adriana, né, contar um pouquinho para a gente o que é realmente uma alimentação saudável e por que é tão importante nós pensarmos nessa alimentação saudável ao longo da vida, né? Então, eu queria que se você pudesse falar para a gente por que se alimentar saudável e o que é. Sim, lógico, Leila. Parece simples, né? Quando a gente escuta assim, alimentação saudável, não, eu estou ali fazendo, mas o que é essa tal alimentação saudável, né? Então, quando a gente fala, eu tenho que me alimentar saudavelmente, o que é isso, né? Então, a gente fala, primeiramente, a gente dá, priorizar, né, os alimentos que a gente chama assim, in natura, né? Alguns usam assim, alimentos de verdade, eu não gosto tanto desse termo, né? Porque, então os outros não são, não, também são. Mas o que é o in natura? Aquele que a gente vai cozinhar, então, preparar em casa, então, lá o arroz, o feijão, né, a carne, enfim, a salada, as verduras, as frutas, então a gente priorizar esses alimentos, né? Nem sempre, a gente vai discutir um pouquinho, nem sempre é um desafio para a gente, na nossa dinâmica, no dia a dia, eu sei das nossas rotinas, mas a gente poder priorizar esses alimentos que a gente chama in natura, né? Que a gente tem lá, que a gente pode ir lá comprar numa feira, num varejão, tá? E se a gente for pensar a importância desses alimentos pensando em longevidade, né? Porque os alimentos, eles têm os nutrientes, vitaminas e minerais, né? Então a gente vai falar carboidratos, proteínas, que são fundamentais para o equilíbrio do nosso organismo, né? Funcionamento do nosso organismo. Então, a gente pensar uma alimentação saudável, ela tem que ser completa, ela tem que ser ampla, ela tem que conter todos esses nutrientes, todos os minerais, ela tem que ser segura também. Hoje a gente está num momento de sanidade muito importante, então esses alimentos têm que ser bem lavados, então a gente não pode comer qualquer coisa, tem que ter um cuidado com os alimentos que a gente está colocando na nossa mesa, por conta aí de toda essa pandemia que estamos vivendo. Então é importante essa alimentação também ser segura, tá? E o mais importante, ela tem que respeitar a nossa cultura, as nossas escolhas também, né? Então faz parte, então aquelas dietas assim, mas isso é saudável? Vou dar um exemplo, suco verde é saudável? É saudável o suco verde para quem gosta, certo? Você pode comer a couve, não precisa bater num suco, você pode comer a couve ali com arroz e feijão, né? E você pode tomar uma outra opção de suco, ou comer a fruta mesmo, que vai virar fibra, que aí você também contém as vitaminas e minerais. Então a gente respeita, olha que bacana, a nossa cultura, as nossas escolhas, nossos paladares, mas a gente tem que buscar essa variedade ampla aí de vitaminas, minerais, de todos os tipos de alimentos. Não sei se a gente vai começar aí uma discussão, Leila, o que você acha? Eu gostei, porque assim, é polêmico, né? Nós temos várias linhas, né, que as pessoas seguem, os vegetarianos, né, aí você tem aquele pessoal que já é mais carnívoro, enfim, isso dá uma polêmica grande, né, professora Adriana? Então, assim, o que a gente pode pensar sobre isso? É realmente a questão cultural, né? Se eu for considerar, eu tenho que respeitar, mas isso vai ter um impacto lá na frente, será que não? Sim, com certeza. A gente tem que respeitar, o desafio esse, né? Sei lá, respeitar as nossas questões culturais, as nossas escolhas, mas a gente tem que pensar, hoje, né, os guias alimentares brasileiros e mundiais, né? Quando a gente vai olhar Guia Alimentar Americano, as orientações da Sociedade Europeia de Alimentação, enfim, sobre planos alimentares. Então, a gente tem lá uma opção do que a gente tem que comer de planos, né? Digamos, são escolhas ao longo do meu dia e que vão respeitar a minha cultura. Então, por exemplo, no café da manhã, por que não? Quem gosta do pãozinho pode comer seu pãozinho com café com leite, certo? Lógico, a gente tem que pensar no equilíbrio das porções. Eu não gosto de comer o pãozinho, eu gosto de comer a tapioca. Que bom, é um substituto do pão.
Não, eu gosto de comer o cuscuz de manhã, porque eu sou lá do Nordeste, eu adoro cuscuz, bacana, é um substituto do pão. Então, a gente trabalhar com esses substitutos, certo? Não tem um vilão, vejam, não é a tapioca salvadora de tudo, nem o cuscuz, né? A farinha é um vilão, não, mas a gente tem esse equilíbrio e ao longo do dia a gente vai, então, respeitando as nossas preferências, mantendo um padrão alimentar Interessante, né? Eu entendo que assim, né? As pessoas às vezes ficam buscando o corpo ideal através da própria alimentação. Eu ainda não cheguei no pedacinho do corpo, viu, Angélica? Mas a gente chegará lá. Então, assim, as pessoas buscam, eu quero essas dietas, muitas vezes, até perigosas, né? Para essa questão mesmo nutricional, né? Das suas próprias necessidades. Então, por isso que é tão importante ter um acompanhamento de um profissional mesmo, né, professora Adriana? Sim, é importante você pensar de ser individualizado, né, essa orientação ser individualizada. Essas dietas que a gente vai, né, se a gente sair daqui, né, não sei como é que tá o chat aí no Facebook, mas, professora, funciona essas dietas? Nossa, funciona, a gente perde peso, sim. Perde, porque você reduz caloria, a gente é uma balancinha. Se a gente come a mais e a gente gasta menos energia, a gente vai ganhar peso, né? Então, essas dietas, elas restringem muito a caloria, então você acaba tendo uma perda de peso, né? Mas você paga um preço muito alto, o nosso organismo pode vir a pagar um preço muito alto por conta disso. E fora que a gente tem a questão comportamental, que é muito importante, né? Da questão de ter o prazer em comer, né? Então, normalmente essas dietas são muito restritivas, né? A gente fala, mas eu não consigo, eu não posso comer nada, fica uma relação com o alimento muito atrapalhada, né? E comer é muito bom, é bacana, a gente tem que se alimentar com prazer de tudo, de forma equilibrada, mas com prazer, né? Senão a gente fica lá com o corpo super saradão, mas com problemas emocionais tremendos por conta de uma restrição, de uma dieta que não foi feita com orientação, certo? Não estou falando assim que dietas restritivas estão sendo, não. Com orientação também, se seu médico, sua nutricionista, sua equipe multidisciplinar que está cuidando de você achou que é para o teu bem fazer uma dieta restritiva por um tempo, você está sendo amparado por essa equipe. É diferente do que a gente ir lá buscar numa internet, sozinho. Eu vou fazer essa dieta da moda, agora eu vou, tomar vinagre porque isso melhora, agora eu vou tomar água com limão porque isso que vai... Não existe elementos salvadores, alimentos que melhoram a nossa longevidade. É o equilíbrio, né? E a mesma coisa para a atividade física, né, professora Angélica? A gente sem o equilíbrio, a gente também não consegue, né, nenhum resultado. Até pensando nisso, né, a gente falou de uma questão cultural, e aí a gente tem uma questão da própria composição corporal, né? E aí, professora Angélica, antes de eu te fazer a pergunta, a Patrícia Rodrigues está dizendo que você é sensacional, ela está te prestigiando, viu, professora Angélica? E eu tenho também a Mirela Ribeiro dos Santos, de São Paulo, que está aqui também acompanhando a live e elogiando já de imediato a fala da professora também, Adriana. Então, vamos para o corpo. Então, assim, a gente tem uma questão, né, que realmente, assim, se eu falo de um alimento, eu falo de uma alimentação saudável, eu tenho uma cultura, hábitos ao longo da vida, diante daquele ambiente no qual eu convivo, e aí eu busco também aquele corpo perfeito, né, e que eu uso muitas vezes aí, eu acho que a professora Adriana depois pode até fazer um comentário, suplementos para esse corpo perfeito. Me lembrando um pouco mais, eu entendo que assim, professora Angélica, nós temos esse sonho do corpo, né, que ele tem que ser o que a mídia muitas vezes apresenta, né, ou o que eu busco, e que a minha composição é diferente, mas eu sei que nós temos, assim, também uma questão de diferentes conceitos. Queria também que você falasse um pouquinho o que é exercício físico, o que é atividade física e o que é prática corporal. Então, assim, dentro dessa discussão desse corpo perfeito, né, a gente está falando, e também fazer um pouco que existe uma diferença, e muitas vezes as pessoas confundem, colocam tudo no mesmo pacote, né? Ou não? Ou eu estou fazendo confusão aqui?
Não, Leila, você está certíssima. Na verdade, existe uma diferença. Atividade física é qualquer atividade do seu dia a dia. Então, por exemplo, varrer a casa, mexer no computador, qualquer coisa que exista, né? Movimento é uma atividade física. As práticas corporais são aquelas práticas que não existe não é nem uma restrição, mas um componente fechado relacionado ao volume de treino. Então, não existe número de repetições, não existe o aumento do peso, não existe séries, repetições. Então, por exemplo, a dança, o tai chi, a capoeira, o kendo, são práticas de atividades físicas, práticas corporais, né? Principalmente bem no nosso país a dança, né? Principalmente é uma prática corporal bem presente. E o exercício físico, ele exige, sim, um volume que está relacionado à intensidade do exercício que você vai fazer, ao número de repetições, ao número de séries, a frequência, se vai ser 5 vezes por semana, se vai ser 2 vezes por semana. Então, é algo mais prescrito. Então, essa é a grande diferença. E aí, pensando nessa questão do corpo ideal, aí a gente já fez o conceito, né? Então, se a gente pensar em corpo ideal, né, tanto as práticas corporais, na verdade, como a professora Adriana falou, tudo tem um gasto metabólico e que a gente é um equilíbrio. Então, o equilíbrio também. Eu me alimento com tantas 1000 calorias, mas eu também gasto essas 1000 calorias, então eu vou ter um equilíbrio também entre consumo e gasto. E é isso que faz a gente se manter, ou a gente se manter do jeito que está, ou a gente gastar mais e diminuir essa ingestão de calorias, não de alimentos, mas de calorias. Então eu vou ter um gasto, aí eu vou ter uma perda de peso, ou se eu consumir mais do que eu utilizo no meu dia a dia, eu vou acumular em gordura. Então, essa balança não tem como sair. Tanto as práticas corporais quanto o exercício físico, eles têm um gasto calórico bem importante, né? São atividades importantes, mas pensando em longevidade, Leila, não é só o gasto calórico que é importante nessas atividades, tem outros componentes, principalmente, como eu disse, pensando em longevidade, que são componentes essenciais para uma pessoa, ao longo da sua vida, se manter. E quais são esses componentes? Quer falar um pouquinho? Sim, então, por exemplo, é muito importante durante a vida a gente manter força muscular, equilíbrio, flexibilidade, capacidade cardiorrespiratória, agilidade, destreza. Então, são componentes que a gente pode adquirir, que a gente pode aprimorar com essas atividades. Mas uma coisa muito importante é que, às vezes, uma atividade, por exemplo, a corrida é maravilhosa, tem um gasto calórico fantástico, emagrece, né, tem perda de peso importante, mas ela não melhora o equilíbrio, por exemplo. Uma pessoa, um corredor, ele não tem mais equilíbrio do que perdão, não é mais equilíbrio, perdão, mas um corredor, ele é uma pessoa ativa, sim, isso é importante, mas para eu melhorar outros componentes que são importantes na composição total, eu preciso fazer outras atividades. Então, por exemplo, como eu disse, né, a corrida não melhora equilíbrio, a corrida não melhora o ganho de massa muscular, muito pelo contrário, os corredores geralmente são magros, né? Tem menos massa muscular. Então, a gente precisa fazer também
junto com essa alimentação. Por exemplo, se eu fosse pensar na alimentação, de comer fibras, de comer vitaminas, de comer... no exercício também é assim, embora a gente não tenha muito essa visão. E aí, Leila, vou até puxar o gancho da professora Angélica. Olha como é importante a gente até saber, quando a gente fala, né, cada um, às vezes você pega assim, vou fazer essa dieta, o perfil, qual o tipo de atividade que você faz. Então, né, a importância, a gente está falando, a Angélica falou uma questão da massa magra, isso é muito importante, a gente tem uma perda muito importante no processo de envelhecimento da massa magra. E a gente, às vezes, por uma questão na dentição, dificuldade também de mastigar, a gente passa a diminuir o consumo de proteínas. Quem são as proteínas? As carnes, né, o frango. Então, às vezes, a gente prefere algo mais pastoso, uma sopinha de legumes, esquece de pôr ali, desfiar uma carninha, né? Então, a gente tem também, às vezes, imagina, eu sou um maratonista que não estou comendo proteína, você imagina essa perda de massa magra, né? É muito importante. Então, a gente tem que associar outras atividades físicas e também cuidar da sua alimentação, né? Ter essa fonte importante de proteína, que às vezes na correria preferi comer mesmo um pãozinho, café com leite. É uma delícia, é ótimo, pode, mas vamos pensar uma vez por dia, né? Num horário, pensar que nas outras refeições a gente tem que ter essa variação, né, e pensar nesse equilíbrio, as suas fontes de proteína, as suas fontes de minerais, fibras, né, então as frutas, muito importante ao longo do dia também, tá? Pensando em tudo isso, né, a professora Angélica e você, professora Adriana, falam uma questão muito importante. A gente está falando de pessoas que estão no processo de envelhecimento, que já começam a pensar também nessa dieta, nesta atividade que é individualizada e que também tem a ver com o seu gosto, né, do que ela gosta de fazer. Tem pessoas, como a professora mesmo disse, adora correr, mas se ela também não tiver um acompanhamento, né, com um outro profissional, que é esse que vai falar sobre a questão alimentar, ele pode ter também outros problemas quando ele chegar na fase do envelhecimento, né, que ele vai ter falta de ou desgaste, né, muitas vezes do próprio corpo, né, diante de tudo isso. Então, o quanto que é importante a gente estar já pensando nos aspectos preventivos. Sim, eu queria trazer um pouco para a gente conversar de que, assim, que nem na própria pessoa com deficiência, né, ela tem uma questão de que algumas trazem, né, são mais gordinhas, né, elas têm uma questão de acúmulo de gordura corporal muito grande e em alguns casos também uma dificuldade na adesão às orientações e questões que envolvem uma atividade física e a dificuldade alimentar também, né? Então, assim, de conciliar isso. Vocês conseguiriam trazer um diálogo pensando assim, o que a gente pode, de repente, nós temos famílias que nos assistem também, eu esqueci de falar para vocês, a nossa live ela tem alcance nacional, então a gente tem gente do Nordeste, do Sul também que assiste, então assim, tem famílias e profissionais. Voltando a falar deste caso em específico, então assim, como que nós podemos estimular pessoas a praticarem uma atividade física, a poderem mudar o seu estilo, seu hábito alimentar? Isso é possível, né, em uma população comum, né, que a gente já encontra, né, e pensando daí na pessoa com deficiência, será que eu teria também como contribuir com alguma dica? Vou começar, então, já. É interessante mesmo, quando a gente pega essa população, a população com uma deficiência intelectual, com a incidência de sobrepeso e obesidade é muito alta, muito Sim. por conta das escolhas, né, então tem uma questão mesmo, preferível, às vezes é o que é mais, então, vou comer o que é mais prático, às vezes tem uma questão da deglutição importante, né, da mastigação, então a oferta de alimentos mais calóricos, então a gente vê um consumo de alimentos, o que é, quando eu falo alimentos mais calóricos? Muita gordura, gente, o que a gente compra pronto, então, por exemplo, miojinho, né, com aquele molinho pronto, quando a gente compra aqueles snacks, os salgadinhos, então a tendência dos alimentos industrializados, a gente fala assim, são essas gorduras que às vezes, esses alimentos que têm
calorias vazias, são só calorias e não são ricos em vitaminas e minerais, tá? Então existe uma tendência esse grupo a se alimentar mais desses alimentos, e também tem uma inatividade física, então tudo isso, lembra que a gente falou no começo, que a gente chama balancinha, então esse desequilíbrio leva esse sobrepeso e essa obesidade. Quando a gente pensa uma alimentação saudável é para todos. Então, né, esse indivíduo com a deficiência intelectual, ele está inserido numa família que a família tem que ter esse hábito saudável. Então, ele é consequência, né, desse ambiente. A gente fala assim, um ambiente saudável, né? Você vai me falar, mas não é fácil mesmo, é um desafio, e não é só um desafio para vocês, né, para todos nós, né? Eu aqui em casa com as crianças, né, também pequenas, acho que elas vão preferir, gente, a fruta ou a bolacha recheada? Se eu tiver essas opções em casa, é lógico que vai na bolacha recheada, é lógico que vai no chocolate. Por isso que é uma outra dica, não tenhamos em casa essas coisas, né? O que a gente vai ofertar? E outra, isso né, a gente tem que deixar a nossa casa um ambiente saudável também em relação aos alimentos. Então, na hora do lanchinho, ofertar, olha, o que temos é a fruta, você quer um queijinho, é um iogurte, né? Às vezes eu tenho uma dificuldade, então é um iogurte batido com fruta, né? Então ele é a mesma textura do que às vezes um miojo. Como é que eu posso? Mas o miojo é mais prático, mas será que, gente, um macarrãozinho ali rapidinho, cabelinho de anjo, gente, fica pronto 5 minutinhos, você corta o tomatinho, um queijinho branco, um pouquinho de azeite, né? Vou fazer um parênteses em relação à gordura, né? Qual que é a melhor gordura, gente? Aquela que a gente come menos, tá? Então, vou deixar aí um parênteses. Gordura é muito calórica, então a opção da gordura na nossa dieta é aquela que a gente opta por pôr menos, né? Então, às vezes, azeite é maravilhoso e super saudável, se a gente põe um monte de azeite, de nada adianta. Então, a gente criar na nossa casa ambientes saudáveis também para alimentação, tá? Falei muito, né, Leila? Você vai me cortar. Imagina, excelente. Ó, a gente vai fazer uma live daqui a pouco de dicas de culinária também, tá? Não, é bacana, porque ó, o cabelinho de anjo, ele vai lembrar o miojo. O miojo, ele tem mais sódio, né? E o cabelinho de anjo não. Então, olha, são dicas importantes, né? Isso é bem bacana. E, professora Angélica, e aí? Como que eu realmente tenho aquela vontade de fazer atividade física, né? Pelo menos eu inicio, e aí depois tem aquele processo de permanência. Existe algum trabalho também que a gente pode considerar, ou como eu posso iniciar alguma prática corporal, né, enfim, um exercício mesmo? Tem dicas? Tem sim, tudo tem dica, né? O melhor exercício é aquele que te dá prazer. Então, a adesão, ela está relacionada ao prazer. Então, assim, eu, por exemplo, gosto de jogar vôlei com a Adriana aqui, com as minhas amigas. Estamos em momento de pandemia, nós não estamos jogando. Todo dia a gente põe uma foto lá, saudade de jogar vôlei, né, minha filha? Muita! Então, assim, essa é uma questão importante. Não adianta, não adianta. Às vezes a pessoa tem que testar algumas coisas até achar aquilo que ela gosta. Então, você, eu não gosto de dançar. Mas você já dançou alguma vez, né? Então, a primeira coisa é isso, é testar e perceber qual é o prazer, aonde está o prazer. Isso é uma coisa importante para começar, tá? Eu estudo uma coisa que a gente chama de atividades culturalmente relevantes. Mas, na verdade, não é bem culturalmente, porque culturalmente está relacionado a hábitos de uma população. Mas é hábitos daquela população. Então, por exemplo, eu estudo idosos corredores e vou avaliar outras capacidades que não a cardiorrespiratória e vou observar se melhora outras funções, por exemplo, melhora a força, melhora o equilíbrio, que é importante para o idoso para queda. Eu também estudei a dança baiana, a dança do carnaval, as baianas. Essa mulherada ama ir para o carnaval, elas amam ir nos ensaios, né? Então, olha, vamos avaliar essa dança.
ela é cultural, ela é do nosso país, né? Vamos avaliar essa dança e ver qual é o benefício que ela traz para a saúde. Por exemplo, é uma atividade que melhora equilíbrio, é preventivo de quedas, mas ela não melhora a força, porque ela não tem a questão de repetições, de série, de sobrecarga, para poder ganhar força. Então, assim, a gente pode começar com aquilo que dá mais prazer, mas o fato é, o próprio corpo, ele vai solicitando para nós outras coisas. Vou dar um exemplo meu, tá? A gente começou a jogar vôlei, comecei a sentir dor no ombro. Por quê? Porque tá um tempão parada, não estou fazendo nenhuma atividade, falta força. Aí eu faço um monte de repetições lá para sacar, para pegar a bola, e no momento o meu corpo vai dizer, olha, não estou preparado para isso, você precisa me preparar. Então, se eu for dançar, pode ser que me falte força, comece a sentir falta de ar. Ó, o que está acontecendo aí? Está faltando o quê? Está faltando um trabalho de capacidade respiratória, capacidade cardiorrespiratória. Então, aonde eu vou buscar isso? Na caminhada, na corrida, na hidro, então, nadar. Então, assim, não existe um remédio, né? É igual remédio, assim, não existe um remédio que melhore enxaqueca, dor no pé, dor do estômago, um câncer. Para cada coisa tem um remedinho diferente. E a atividade física também, ela é assim, para cada capacidade que a gente tem uma atividade específica para isso. Mas, sem dúvida nenhuma, a atividade que dá mais prazer, é que dá mais adesão, tem mais adesão. A gente pode considerar, né, que esse ficar dentro, né, quer dizer, aderir a essa atividade física e até mesmo aos hábitos alimentares, tem a ver com a nossa base, né? Então, assim, quando criança, eu posso ter tido alguns experimentos, né, alguns estímulos dentro de, vamos falar da própria atividade física, né? Então, assim, se eu tive participação dentro de jogos coletivos, muito provavelmente nessa fase adulta e já idosa, eu vou tendencionar, assim, de querer essas atividades. Ou se eu já fui uma pessoa que gostou mais de atividades individuais, eu também vou procurar nesse sentido. Seria um pouco disso também, ou a gente tem, nesta fase, tá, do envelhecimento, eu me descubro também? Os dois, né, Leila? Os dois. Você pode ter uma atividade desde a infância, ter feito uma atividade desde a infância, e depois, na sua fase adulta, não ter praticado aquilo. E aí, sei lá, num grupo de amigos, descobrir um prazer. Então, os dois, eu posso ter realmente uma base de pessoas, de uma família que vem de atividades físicas, que tem esses hábitos, e isso não ter uma adesão, e aí na fase adulta eu encontrar realmente o que eu gosto. Eu acho que também um pouco do que a gente gosta tem uma questão social, sabe? E eu pensando na pessoa com deficiência intelectual, que é mais velha, que viveu naquela época da não inclusão, não é? Então, são pessoas que ficavam em casa ou ficavam institucionalizadas e que tinham atividades que a instituição oferecia. E tinha uma família protetora, então, às vezes, a proteção demais, no sentido de vou dar a alimentação que ele quer, que ele gosta. Então, tem componente genético? Sim, importante. Mas também tem outras questões familiares e sociais relacionadas a isso. De 15 anos para cá, né, a partir da inclusão das pessoas com deficiência intelectual e física nos ambientes onde elas devem estar, né, que é para todos e para todos mesmo, né, algumas coisas mudaram, mas ainda está caminhando. Eu vou te dar um exemplo. Eu fui professora de Educação Física do Estado. Quando essas mudanças ocorreram e que eu recebi cadeirantes, eu simplesmente não sabia o que fazer com eles, porque eu não tive uma preparação de base da minha formação para trabalhar com essas pessoas. Então, quem sabia trabalhar com essas pessoas eram as pessoas que trabalhavam na antiga PAI, em outros locais.
Então, essas crianças ficavam na minha aula de educação física, na sua cadeira de roda, esperando o tempo passar, entendeu? Mesmo, né, tentando ser um pouco, o que a gente pode fazer? Então, assim, a questão da inclusão, ela é muito importante, tenho certeza disso, mas a capacitação dos profissionais que lidam com essas pessoas também é de máxima importância. E é claro que isso há 15 anos atrás, então hoje muita coisa mudou, a partir da inclusão já houve, né, na grade curricular dos cursos de educação física, a inclusão de disciplinas que envolvam essas pessoas. Mas eu tenho certeza que a gente pode se descobrir a qualquer momento. A qualquer momento a gente pode começar a fazer uma atividade que traga um prazer. Não, perfeito. Até eu vou acrescentar algo que, assim, nós estamos vivendo a pandemia, muitas pessoas estão em sobrepeso já obesas, né? A gente sabe desse impacto, né, que tem causado o fato de ficar em casa. E assim, essa alimentação que tem ocorrido, né, como a própria professora Adriana falou, tem uma mistura, né, comportamental aí também, e gerando processos de comportamento que acabam fazendo uma compulsão mais alimentar, e a pessoa ficando mais inativa, né. Isso nós podemos considerar que podem ter impacto dentro das doenças hipocinéticas, né, que são aquelas diabetes, atrofia muscular, obesidade, o próprio infarto. O que vocês acham disso, meninas? Leila, com certeza, né, a gente está vivendo, acho que um momento especial, que a gente tem que avaliar com cautela, né, todos os impactos, né, da gente estar confinado em casa, a gente não ter esse acesso aos espaços, né, a gente deu um exemplo, a minha atividade física era jogar vôlei com as professoras, a gente tá bem, a gente jogou a última vez, foi, né, em março, e aí, de repente, parou, né, então a gente não tá, era a minha atividade física. Hoje, lógico, eu tô procurando outras atividades, aqui desci a escada, moro no 13º andar, desci a escada com as crianças, todo dia, procurando outras atividades, mas que não né, não vou fazer com esse prazer, então talvez tenha uma necessidade no momento. Então, com certeza, em relação à alimentação, a gente está no momento de, em casa, toda hora, abrir a geladeira, certo? E isso vai levar, com certeza, esse sobrepeso, obesidade e essas outras doenças metabólicas muito importantes, e que a gente agora já não basta, né, a Covid, vamos, né, não mais outras coisas. Então, algumas dicas importantes, né, para nossa, vamos pensar, a gente, esse ambiente saudável, né, eu gosto de pensar, a nossa casa tem que ser um ambiente saudável para alimentação também. Por exemplo, colocar horário, a gente manter a rotina alimentar, né, assim como a gente tem a rotina de quem está fazendo home office, acordar, vai lá até, né, troca de roupa para entrar na frente da telinha, o que você vai fazer, manter essa rotina de horários em casa também dos lanches. Não, a geladeira não está liberada toda hora, beliscar não, então a gente vai ter, né, café da manhã, é um lanchinho, é uma frutinha, não, é agora, depois é o almoço, né, onde a gente vai sentar na mesa, então fazer esse horário, é um desafio, a gente está em família toda hora, né, então, às vezes ajustar os horários, mas sentar em família, na mesa, ter um tempo de conversa, o que você gosta ali, desconectar sem os aparelhos, não deixa o celular, esse é o momento, gente, desconecta, desliga a televisão, vamos conversar, ouvir como foi seu dia amanhã, mas nossa, ainda, porque às vezes a gente continua, esse é o desafio do home office, a gente não para, né, então aí você vai comer, você nem percebeu que você almoçou, você nem sabe, nem lembrei, sentei lá, fizeram meu prato, e, não, gente, prestar atenção nas escolhas, o que tem, montar uma salada, né, e aí, à tarde, a mesma coisa, horário para o lanche, então, onde a gente vai lá poder um iogurte, uma fruta, respeitando essas preferências, mas a gente fazer essa rotina alimentar também. Então, a mesma coisa, o jantar, e aí, dependendo do horário que a pessoa vai dormir, faz um lanchinho ali antes de dormir também. Tá? Então, isso é muito importante. Outra questão importante, daí, a gente pensar no consumo de água. A gente às vezes esquece, né, de estar em casa, ou às vezes não gosta, a gente tem muita gente que não gosto de consumir água, água não tem gosto, então uma das saídas, que aí eu vou falar da água do limão, não porque a água do limão
ela desintoxica, nada disso, não tem nenhum efeito, mas porque pode ser uma estratégia ali, colocar um hortelã, um limãozinho, você traz um sabor na água e facilita a sua aderência, né, desse consumo de água, que isso é muito importante, gente. A água, ela tem uma função, ela é a maior formadora do nosso organismo, né? Parece maluca, a gente olha assim, nossa, como assim água? Gente, é muito importante a água. Então, e a água também é fundamental para a formação, o funcionamento do nosso trato digestório, então as fezes, né? Se a gente vai ou não no banheiro todos os dias, é fundamental o consumo de água, fibras também, onde a gente tem fibras, nas frutas, na verdura. Por isso, olha que eu falei para vocês, lembram? A gente tem que pensar uma verdura bem lavada, uma fruta, porque o ideal é a gente consumir com a casca, que ali a gente tem maior fonte de fibras, né? E o consumo de água, então, para a gente poder garantir todo esse equilíbrio aí do nosso organismo. Então, minha dica, Leila, nesse momento de pandemia, é a gente ter essa rotina. E não se culpar se tiver os escapes, tudo bem. Entendeu? Também, a gente não é o momento de ter mais culpa. Puxa vida, eu me excedi nesse momento. Tudo bem, calma. Amanhece, eu gosto de pensar muito assim, amanhece, vem um novo dia, vamos começar de novo amanhã. Puxa, hoje deu tudo errado, hoje eu não consegui, hoje eu trabalhei, me atrapalhei nas reuniões, hoje foi miojo, hoje foi salgadinho, hoje... Bom, acabou o salgadinho, o miojo, vamos comprar mais, certo? Começa um novo dia, tenta de novo. Então, todo dia, gente, é uma tentativa de a gente ter esse ambiente saudável na alimentação. Tá? É bem difícil, né? Porque realmente a gente vai no mais fácil, né? É o que está ali, como você mesmo comentou, né? Ao invés de comer uma fruta, eu prefiro um biscoito. E aí eu vou buscando realmente as outras alternativas e você comentou uma coisa muito importante, né? A água não substitui, né, através de um refrigerante e outras bebidas, né? A água é água, né? Você pode como incrementar com um gostinho, né? Uma hortelã, uma laranja ali também, um limãozinho, mas é água, né? É tão importante para o nosso corpo. Aí, professora Angélica, a gente tem visto também a questão da inatividade física, né, pelo fato de estarmos aí confinados. Eu tenho acompanhado algumas atividades que são propostas através de lives de educadores físicos, né, e outras também através do YouTube. Isso também contribui, uma vez que eu não posso ficar abusando, né, de ficar saindo, porque a Covid ainda está aí, né, a gente tem que considerar ela. Eu não posso dizer... eu já posso sair correndo, fazendo atividades e coisas e tal. Por mais que a gente já tenha a liberação, ficar em casa e fazer este tipo de atividade, principalmente pessoas que já, assim, falam, eu não vou sair de casa, eu quero manter ainda meu isolamento, elas são bem-vindas? Sim, Leila, o teleatendimento, a telereabilitação, a teleatividade, ela é uma realidade, ela veio para ficar. Eu tenho inúmeros alunos fazendo personal via online, né, pela telereabilitação. Algumas universidades já estão oferecendo a telereabilitação como uma possibilidade. O próprio conselho já autorizou esse tipo de atividade. Eu já experimentei um teleatendimento médico, tá? Uma telemedicina, é fantástico. Então, assim, isso veio para ficar, certeza, as pessoas vão, as grades curriculares das universidades vão ter que ter isso nas suas grades, e eu acho que ela é super saudável, você faz as atividades em casa. Eu tenho um exemplo aqui, minha sobrinha está fazendo aulas, né, via online, já perdeu 5 quilos fazendo uma meditação, né, associada ao exercício. Então, assim, super importante. Já tenho vários pacientes que a gente atendeu pelo teleatendimento que melhorou dor, melhorou força. É claro, assim, aí a gente fala assim, nada substitui o presencial. Gente, larga a mão de ser besta, é a palavra certa.
né? Porque isso é uma realidade. Está chegando em pessoas, né, que de repente assim, tem um idoso, a minha mãe é idosa, não tenho tempo de levar ela na academia. Olha, mas dá para ligar o computador ou ligar aqui o celular, ela faz atividade, né? A única questão que, por exemplo, especificamente no idoso, é importante ter familiares por perto ou amigos, porque existe o risco de quedas. Né, qualquer atividade tem risco de queda. Se eu andar, tem possibilidade de risco de quedas. Então, assim, aí eu aqui na minha tela não vou conseguir socorrer quem caiu, né? Uma coisa que pessoalmente sim. Então, é muito importante as atividades propostas pela telereabilitação, teleaula, tem que ter um cunho mais, os profissionais têm que desenhar isso, tem que pensar nos exercícios de maneira mais protetiva, né? Criar um ambiente ali simples, né? Às vezes um colchonete, uma cadeira, uma parede, algum espaço mais simples, mas que ao mesmo tempo também seja protetor, tá? Inclusive, a gente está fazendo agora, provavelmente a semana que vem começa, um projeto nosso com alongamento ativo e passivo via teleatendimento. Então, a gente também vai entrar nisso. As pesquisas estão entrando também na telepesquisa. Então, não tem como mais correr disso e dizer, não, só presencial que é importante, gente. Para jogar vôlei não dá, mas para um monte de coisa dá. Daqui a pouco a gente vai inventar um jeito, né? Não, eu acho, né? Eu acho. Eu só vou aproveitar, Leila, o que a professora Angélica falou. A gente tem lá no nosso Instagram, no programa, no PGCE_USJT, os alunos, eles têm feito alguns vídeos com esse cuidado. Então, são os alunos que estudam, né? Alunos do mestrado em Ciências do Envelhecimento. E a gente tem vários videozinhos. Então, se você quiser, então tem uma dica, tem lá o alongamento na cadeira, voltado para o idoso. Então, tem dicas também de alimentação. Então, é bem bacana, mas tem vários de atividade física. Então, para você ter uma ideia de como, até você, de repente, ali, assiste esse videozinho e fala, nossa, é interessante, vou entrar em contato, a gente pode ter essa experiência aí a partir de pequenos vídeos de como dá para fazer, sim, até uma atividade, né, física segura em casa, com essa interação pela tela. Aproveitando, falou do programa, né, Ciências do Envelhecimento, podia contar um pouco, né, de repente a gente pode ter pessoas que gostariam de conhecer um pouco mais o trabalho da Universidade de São Judas. Pode compartilhar um pouco com a gente? Lógico, com o maior prazer, né, então o programa é um programa de pós-graduação, estrito sensu, por quê? Porque é voltado para a formação de mestres em Ciências do Envelhecimento, né. Então, hoje nós temos 14 professores, né, que a gente fala permanentes, e 3 colaboradores. É um programa que a gente chama interdisciplinar. Então, vejam aqui, né, eu sou nutricionista, professora Angélica, profissional de educação física, fisioterapeuta, nós temos psicólogos no programa, temos biólogos, biomédicos, né, outros fisioterapeutas, profissionais de educação física. Então, essa troca, a gente conversa muito dessa troca interdisciplinar sobre o envelhecimento, né. Nessa formação, nos nossos alunos, né, a gente, por ser um programa estrito sensu, né, os alunos, eles têm que desenvolver um projeto que estão atrelados a um orientador, é um projeto de pesquisa maior do seu orientador. Nós temos 3 linhas de pesquisas no nosso programa relacionadas a ciências do envelhecimento. Então, um que avalia as doenças no processo do envelhecimento, muito do que um pouquinho a gente conversou aqui, né, da questão da obesidade, sobrepeso, mas a gente também vê Parkinson, né, doenças neurológicas. Opa, deu uma travadinha, mas já está voltando, professora. Deixa eu aproveitar, nós temos a Marta da PAI de Itapevi, vou deixar o recadinho, né, está aqui a prestigiando também, e professora Angélica, a Caroline Rodrigues está reafirmando o quanto que é preciso nós nos adaptarmos às realidades, né, que a gente vem enfrentando aqui com esse novo momento da pandemia, né. Bem, eu acho que travou um pouquinho a nossa transmissão com a professora Adriana. Temos perguntas
Vocês aí que estão do outro lado, tem alguma coisa para fazer pergunta para as professoras, que a gente já está quase no fim. Eu acho que a professora caiu, a professora Adriana, mas ela vai voltar, nós vamos conseguir o retorno dela antes do término da live. E aí, a gente já vai continuar, professora Angélica. Eu vou aproveitar e falar aqui com o nosso público. Se você não doou hoje, lembre de doar aqui para o IJC, lembrando que o seu apoio vai ajudar muito os atendimentos realizados aqui no IJC, podendo capturar, né, através do QR Code, essa doação, você pode fazer, muito simples, né, QR Code do seu celular, ou, como eu falei no início da live, doe.ijc.org.br. Bem, pessoal, vocês têm perguntas? Ainda temos um tempinho aqui, né, para serem feitos aqui com as nossas convidadas. A professora Adriana já está voltando. Queria complementar alguma coisa? Voltou, professora? Aí, vamos lá, continue contando um pouquinho do programa, que você parou na primeira linha. Adri? Eu acho que ainda está travando. Quer contar, Angélica? Então, o nosso programa ele tem 3 linhas, né? Como a Adriana estava falando. A primeira linha está relacionada às doenças, doenças neurológicas, doenças hipocinéticas, doenças relacionadas ao envelhecimento. A gente tem uma segunda linha que está relacionada à saúde e bem-estar, então a gente envolve atividades, não pensando nas doenças, mas que podem ser preventivas de doenças, como, por exemplo, as atividades culturalmente relevantes, hábitos de saúde saudável. A gente tem biólogas que trabalham com a questão da microbiota, que é muito importante. E a gente tem uma última linha está mais relacionado a aspectos psicológicos e educacionais do envelhecimento. Envolve, às vezes, que está mais relacionado também à linha de alguns dos pesquisadores na área da psicologia, que envolve educação em saúde, educação voltada para a população de maneira geral, aspectos relacionados ao envelhecimento de enfrentamento de eventos estressores, por exemplo, a morte e perdas. Então, assim, a gente tem essas 3 linhas de pesquisa que são bem diversificadas, todas relacionadas ao processo de envelhecimento e ao envelhecimento em si. Você pode contar um pouquinho da sua linha de pesquisa, da sua pesquisa, né? Você pode dizer que você é minha aluna, né? Você está falando... Você falasse um pouquinho também sobre isso, porque você vai estar estudando o público e está querendo dar de volta esse público, né? Tudo aquilo que ele te ofereceu, como você sempre fala. Pois me pegou, hein? Estou te entrevistando agora. Vocês duas combinaram. Bem, só para o nosso público saber, então eu sou aluna São Judas também, com muito carinho, com muito orgulho, e com apoio aqui do Instituto Jô Clemente. Eu tenho uma linha mesmo de pesquisa que é o envelhecimento da pessoa com deficiência intelectual. Então, essa é entender, né, todas essas particularidades que o envelhecimento traz consigo, né, como um todo. E aí a gente vai entender um pouquinho a questão deste envelhecimento na pessoa, na perspectiva da deficiência intelectual, entendendo que ela também é extremamente complexa, né? Ela tem várias outras questões envolvidas. Então, a gente realmente tem um processo aí em andamento, dentro desta linha mesmo de discussão, e logo mais teremos novidades aí trazendo para vocês em questão de atendimento, em questão de o que oferecer, né, no estudo da pessoa com deficiência intelectual. E vou aproveitar, nós estamos logo mais nas próximas semanas lançando aqui pelo Centro de Ensino, Pesquisa e Inovação alguns cursos em formato EAD. Então, aguardem, porque a gente vai lançar através do site, então a gente vai estar anunciando para vocês. Está, assim, já
saindo do forno. Professora, agradeço, viu, por ter me provocado a contar também, né, esse meu sonho, né, e essa minha realização que logo mais estará acontecendo. Vocês gostariam de fazer as últimas considerações finais, porque realmente a gente já está finalizando. Gostariam de falar mais alguma coisa? Eu não sei, se dá para me ouvir, Leila? Tentei aqui rotear, vamos ver que situação. Que bom que a professora Angélica aí já contou, falou do programa. Obrigada, professora Angélica. Eu queria falar do intergeracional, Leila, que inclusive vocês estarão semana que vem. Então, é um evento, vocês todos estão convidados. É um evento aberto do nosso programa, Ciências do Envelhecimento. Então, depois a gente passa, não sei como chegar, Leila, a programação, não sei se o link pode ser divulgado na página de vocês, enfim, mas teremos uma oficina do Instituto Jô Clemente, então a Leila foi um presente para nós, né, da São Judas, porque está trazendo essa possibilidade de estudarmos, né, de aprofundarmos nesse projeto incrível, e no intergeracional a gente vai ter uma conversa aí, né, exatamente o que a gente está falando do envelhecimento, esse processo do envelhecimento tem que ser falado desde as crianças, né? Então, são várias oficinas de temáticas diferentes sobre a questão do protagonismo do idoso na nossa sociedade, né, e que essa conversa tem que começar ali com a criança, tá bom? Eu queria agradecer demais, Leila, pela oportunidade, viu? Obrigada, é uma honra para a gente estar aqui. Leila, eu também gostaria de agradecer, a você, ao Instituto, por ter nos, né, presenteado, como a Adriana falou, com as suas ideias, com o seu projeto, e também ao Instituto de dar uma abertura para a nossa equipe, né, de professores poder estudar, essa população menos estudada, ainda é um grupo que é menos estudado. O que a gente pode fazer para contribuir para uma pessoa que tem deficiência intelectual chegar no processo sofrer esse processo de envelhecimento de melhor maneira, chegar no envelhecimento da melhor maneira, né? Então, eu acho que a gente está começando, engatinhando aí com o seu primeiro projeto, mas a gente acredita numa parceria São Judas e Jô Clemente, bem forte, bem fortalecidos, com outros pesquisadores, com outras possibilidades, e também agradecer o momento aqui na live, falar um pouquinho do que a gente faz, do que a gente vive, falar das experiências pessoais, né? É bem legal e eu só tenho a agradecer mesmo. Beijos. Eu, mais do que nunca, quero muito agradecer a vocês duas, né, por toda a contribuição e por esse bate-papo, né? A gente podia passar aqui até a noite, né, até mais, mas o tempo ele é restrito. E aí agora eu quero aproveitar e convidar a vocês que estão aí nos assistindo, que na próxima terça-feira, dia 6 de outubro, às 6h30, tá? Nós vamos falar sobre gerontotecnologia, soluções para um envelhecimento bem-sucedido. Nós vamos falar sobre tecnologia e gerontologia, nós vamos juntar pontos. Quero agradecer ao Centro de Ensino, Pesquisa e Inovação do IJC pela oportunidade de estar promovendo este ciclo de lives e o apoio do professor Juliano Ferreira, que gentilmente nos concede toda semana os intérpretes de Libras. Hoje também estamos aqui com a Ananda Strassi, que está aqui acompanhando o chat, e ao nosso Saulo Viana, que é o responsável por mais desta transmissão. Obrigada a todos e nos encontramos na próxima terça-feira. Obrigada, Leila. Um beijo enorme. Beijo, gente. Tchau.